Hamilton foi o campeão, Hamilton ganhou os melhores do ano, Hamilton liderou o movimento, Hamilton foi o nome de 2020. Tirando ele, quem foram os outros 5? Quem fez o top 5 da Fórmula 1 2020? É o que vamos ver nesse vídeo. Olá a todos, bom 2021 para quem acompanha sempre o Grande Prêmio aqui no YouTube e nas demais redes sociais. Tenho comigo hoje Pedro Henrique Marum, saudável, bonito, colorido, olha só que homem maravilhoso, direto do Rio de Janeiro, sem o caminhão do sorvete, espero eu, nem fuzis, e vai trazer pela ordem, imagino que do quinto ao primeiro, quem foram os 5 nomes, fora Hamilton, hors concurso, da Fórmula 1 2020. Tudo bem, Marum? Bom 2021 para você. Tudo ótimo, Vitor. Bom 2021 para nós dois, para o Berton, que está fazendo essa transmissão, para o Grande Prêmio, para todo mundo, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Se cuide, hein, Marum? Não fica festejando muito aí, não vá para a praia. Você sabe que a coisa não está fácil aí no Rio, nem em São Paulo. Se previna. Escuta, quem é o piloto que figura entre os 5, mas que ficou na 5ª posição do seu top 5? Tem uma pequena artimanha aí que eu vou explicar daqui a pouco, mas o 5º é o Carlos Sainz. Carlos Sainz, que é no nosso... Eu estou usando aqui os critérios que nós estabelecemos no ranking GP. Eu, Gabriel Curti e Vitor Fazio, ao longo da temporada, nós atribuímos notas aos pilotos de etapa a etapa, desde o GP da Áustria, lá no começo da temporada. Fazemos isso há alguns anos já, mas levando em consideração as médias desse ano. O 5º colocado é Carlos Sainz, da McLaren, né? A despedida dele da McLaren. Ele já entra na temporada sabendo que vai fazer a transição para a Ferrari. E aí começa o campeonato com alguma dificuldade, o Norris indo muito bem nas primeiras etapas, ele tendo problema de pit stop, né? Em uma pequena sequência ali no começo da temporada, então demorou um pouco a engrenar. Mas a partir do momento em que engrenou, o Sainz foi claramente o melhor piloto da equipe, embora ele tenha tido dessa vez a insistência do Norris, que evoluiu bastante do ano de novato para esse ano. Mas o Sainz conseguiu colocar a McLaren nas primeiras colocações consistentemente. A McLaren mais do que não. Ela tinha carros abaixo da Racing Point, abaixo da Renault, né? Então foi até raro a gente ver a McLaren com o 3º melhor carro do grid durante um fim de semana. Ela sempre, ou quase sempre, estava atrás de pelo menos uma dessas 2 equipes rivais, mas termina o campeonato à frente das 2 do Mundial de Construtores. Cumprimentos de 2 pilotos muito bons, e especialmente do Sainz, que atingiu essa maturidade como piloto e que chega na Ferrari muito em alta, conseguindo levar a McLaren a pódio nos seus 2 campeonatos por lá. A McLaren, que antes disso, antes do GP do Brasil de 2019, e depois teve o Norris no começo desse ano e o Sainz no GP da Itália, a McLaren não ia ao pódio desde 2014. Muito. Mais do que não, vem aí o 4º lugar de Pedro Henrique Marum. Então, a média do Sainz foi 6,7 durante o ano, a média de Daniel Ricciardo foi 6,8. E Daniel Ricciardo faz o caminho contrário do Sainz, né? Ele vai para a McLaren no ano que vem, ele deixa a Renault também depois de 2 anos. Aliás, é até curioso, né? Porque o Ricciardo vai para uma vaga que era do Sainz, depois agora vai de novo para a vaga que era do Sainz, então vai seguindo o ritmo ali do espanhol. Antes disso foi o Sainz que entrou na Toro Rosso, que pouco tempo antes tinha sido o Ricciardo, enfim. Mas o Ricciardo fez uma grande temporada com a McLaren, com a Renault, conseguiu também levar a Renault de volta ao pódio, levou 2 vezes a Renault ao pódio. Claro, o Ocon também foi ao pódio no fim do ano, no GP de Sakir. O Ricciardo foi
no GP de Eiffel e Nürburgring e no GP da Emília-Romanha, mas é inegável que o Ricciardo tirou muito mais desse carro. E é importante a gente debater também, acho que isso vai ser muito debatido no ano que vem, quando o Alonso pegar de vez a Renault, o quanto o Ricciardo tirou desse carro, porque a sensação era de que às vezes ele tirava mais do que o carro tinha para dar, e a comparação ficava até injusta com o Ocon em dados momentos, né? Porque o Ocon teve um ano medíocre, mas ele teve um ano em que ele não cometeu, por exemplo, erros crassos que a gente se lembra assim de cabeça. Ele simplesmente não conseguiu andar no ritmo do Ricciardo. Foi muito impressionante. A Renault vinha sendo o chavão de piadas nos últimos anos, desde que voltou à Fórmula 1, e fez uma temporada muito honorável, apesar de não ter conseguido não ter sido a quarta força do Mundial de Construtores, como tinha sido em 2018. Mas acho que é muito claro que a Renault foi mais forte neste ano do que tinha sido em 2018 em comparação a quem vinha na frente. Está vendo o carro do padeiro passando aqui, buzinando. Mas o Ricciardo andou muito bem, o Fonfon, a gente chama de Fonfon. Ele anda por todo o subúrbio do Rio de Janeiro, são diferentes padeiros, é o Fonfon. Passa de manhã a essa hora, assim, de tarde. Entra ano, sai ano, ele passa todo dia. Todos os dias. São diferentes, né? Não sei exatamente como fica essa divisão, mas quando eu morava no Meyer era um sujeito, aqui é outro, é um pouco mais jovem o que passa aqui, mas o pão não é tão gostoso. Mas ele tem de tudo, tem sonho, tem pão doce, tem biscoitinho. O carrinho vem cheio. É uma bicicleta que vem com uma cesta grande. É legal. Muito bem. Mas o Ricciardo é o quarto melhor do ano, tirando o Hamilton, por isso. Porque ele levou a Renault para um patamar que a Renault ainda não tinha conseguido se colocar desde que voltou como equipe de fábrica para a Fórmula 1. Eu percebo que o Ocon não vai estar nessa lista, né? Você falou que a temporada dele foi medíocre, pobre rapaz. O Ocon, ele ficou numa até surpreendente 9ª posição na lista das médias do ranking, porque foi isso que eu falei. Ele não cometeu erros, então ele foi levando notas medíocres ao longo de toda a temporada e teve os picos. Né? O GP lá acho que o GP da Estíria, onde ele classifica muito bem na chuva, teve o pódio depois em Sakira, então ele teve alguns picos, acabou ficando melhor do que foi a temporada dele. E já que você acompanha esse GP às 10 em 2021, você ouviu aqui primeiro de Pedro Henrique Marum, pela stats dele, Daniel Ricciardo vai para a Ferrari em 2024, no lugar de Carlos Sainz, quando ele sair de lá. Quem é o terceiro colocado da sua lista? Terceiro colocado da lista, com média 7.1, cruzando a marca da nota 7, é Pierre Gasly. Pierre Gasly, que termina o campeonato com o 10º lugar do Mundial de Pilotos, e aí quem olha só para essa tabela pode falar, mas como? Bom, o Gasly conseguiu, ficando no 10º lugar do Mundial de Pilotos, se colocar na frente de um piloto da Renault, o Ocon, de um piloto da Ferrari, o Vettel, de um piloto da Racing Point, o Lance Stroll, e impressionou ao longo de todo o ano com um carro que, embora não estivesse longe desses, estava um pouco atrás, isso me parece muito, muito evidente. Então, o Gasly conseguiu fazer a AlphaTauri andar à frente do seu limite em vários momentos do ano, conseguindo 5º lugar, conseguindo top 6 outras vezes, e, claro, conseguindo a vitória no GP da Itália, a segunda vitória da história da AlphaTauri. O Gasly, que no ano passado já tinha conseguido ali, ano passado o Kvyat fez um pódio primeiro, e foi o ano em que a AlphaTauri, então Toro Rosso, voltou aos pódios depois de 11 anos. E aí, nessa temporada 2020, ele faz a AlphaTauri voltar à vitória, ao lugar mais alto do pódio, depois de 12 anos, desde a vitória do Vettel, também em Monza. Uma vitória, claro, as coisas acabaram, os astros acabaram se alinhando para o Gasly, mas ele aproveitou e chancelou o nome dele na corrida muito bem, carimbou a sua participação, venceu com moral, andando forte, e não só a vitória, né, mas a consistência que ele mostrou na temporada, para sempre passar do Q2 para o Q3, por exemplo, largar entre os 10 primeiros,
aproveitar o seu equipamento, saber como controlar, saber quando atacar e tirar disso lugares e posições que a AlphaTauri normalmente não conseguiria. É uma temporada de redenção, porque apesar do Gasly já ter mostrado o valor dele depois que saiu da Red Bull no ano passado, né, naquela segunda metade do ano, como eu falei, indo ao pódio no Brasil, agora ele teve um ano completo para mostrar, não, eu estou aqui, apesar do que aconteceu na Red Bull, eu sou um dos nomes dessa geração, eu tenho meu valor, me aguardem que eu vou ter meus momentos. De fato, muito provavelmente ele vai ter momentos. Renovou o contrato rapidamente com a AlphaTauri para seguir para o ano que vem, é o cara que ancora esse projeto de simbiose, como a Red Bull costuma falar, entre os carros e as operações de Red Bull e AlphaTauri, e vai caminhar com essa equipe no ano que vem, neste ano, né, 2021, andando com um jovem piloto, um novato como o Yuki Tsunoda, que talvez ainda não esteja pronto, acho que um ano a mais na Fórmula 2 faria bem para o Tsunoda, que é bom piloto, mas não sei se ele está pronto ainda, e o Gasly vai puxar essa corda. Muito claramente, ele é o cara da equipe nesse ano de 2021. E aí, a partir do momento em que a mudança das regras for efetuada para o ano que vem, eu creio que o Gasly provavelmente vai estar em outro lugar. Talvez na Renault, caso não funcione para o Ocon, talvez em outra parte, mas acho que o Gasly não vai permanecer para sempre na AlphaTauri. Muito bem, a gente confunde o ano que vem, esse ano. Estamos em 2021. Quando ouviu o ano que vem, esse ano, 2021. Segundo lugar, vem a buzina. Ó, a buzina? Viu? Coordenação? Maravilhosa coordenação. Maravilha. Se tivesse combinado, ia sair. Não ia. Sérgio, eu fiquei esperando e torcendo aqui para buzinaria. Sérgio Pérez com nota 7.3. O Pérez não começou a temporada muito bem. É difícil a gente lembrar disso, porque quando a gente lembra da temporada e olha os resultados, a gente só olha a pontuação, né? Pontuação em tudo que é lugar. E a gente não faz essa conexão de que o Pérez não começou a temporada muito bem. De fato, ele não começou. Houve uma estratégia errada da Racing Point naquele GP da Áustria que abriu o campeonato do ano passado. Ele perdeu a chance de atacar pela vitória e acabou caindo posições. Na segunda etapa do ano, ele tinha tudo, o ritmo, o pneu mais novo, para subir ao pódio. Errou quando tentou ultrapassar o Albon na penúltima volta, creio, e acabou tendo uma quebra no carro, não conseguiu nem ficar no pódio, acabou perdendo posições. O Lando Norris conseguiu fazer aquela ultrapassagem no final. Mas aí o Pérez ele contraiu o coronavírus, né, na Inglaterra, perdeu os GPs da Inglaterra dos 70 anos, e aí volta na sequência, leva em banho-maria durante um momentinho, e aí dispara. E aí, quando ele dispara, ele passa de passagem pelo companheiro Lance Stroll no campeonato, mesmo sem a vaga, foi ficando cada vez mais claro que ele não teria a vaga na equipe para o ano seguinte, né? E aí depois acabou confirmado que seria o Vettel, mas não importa, o Pérez andou cada vez melhor, só foi, em todas as corridas em que ele participou, ele só foi deixar de pontuar chegando no fim do campeonato, né? Ele faria um pódio no Bahrein, não fosse uma quebra no motor no finalzinho da corrida, e aí novamente ele teve um problema logo depois da largada do GP de Abu Dhabi, que encerrou a temporada e acabou tendo que encostar o carro. Mas, tirando isso, pontuou, fez pódio e, claro, conseguiu a vitória, o grande momento dele na Fórmula 1, a vitória no GP de Sakir, no anel externo da pista barenita. Ainda bem que isso aconteceu. É legal quando pilotos diferentes conseguem ganhar corridas, especialmente como um cara como é o Pérez, com uma década de experiência na Fórmula 1. Aquele momento era um momento cinzento para ele, onde não se sabia exatamente qual seria o futuro dele na Fórmula 1, mas, de qualquer jeito, ele vence aquela corrida e também deixa um carimbo fortíssimo para aquele fim de 2020, que poderia, naquele momento, que apontava como uma possibilidade de ser até a última temporada dele na Fórmula 1.
Um pouco antes, ele chega até a falar em aposentadoria. E aí ele consegue aquela vitória. Mesmo que aquele fosse o fim da história, seria um baita fim de história, com uma vitória muito legal, muito merecida de um piloto como o Pérez, que quando teve a chance no começo da carreira de andar numa equipe grande, na época a McLaren, não estava pronto, né? Até gente que anda pelo paddock se fala que a atitude do Pérez era diferente, ele ainda era um sujeito um pouco imaturo, ainda olhava para os outros meio de cima para baixo, e depois mais velho, mais experiente, carregando a equipe nos ombros, muitas vezes, não era mais a atitude dele. Então, foi muito legal que ele tenha conseguido vencer aquela corrida. Vamos ao primeiro lugar. Quem ficou nessa posição? Fora, claro, Lewis Hamilton. Não dá para ser outro piloto, né? Tem que ser Max Verstappen. O Verstappen, eu sinto que eu já falei isso mais do que as pessoas aguentam escutar na nossa programação, mas a gente vê um Verstappen muito diferente a partir do começo de 2019, desde o momento em que o Ricardo deixa a Red Bull para ir para a Renault, e ele fica como o claro piloto número 1 da Red Bull, com o carro desenhado sempre para ele, cada vez mais adequado às suas necessidades e aos seus gostos. E o Verstappen, que durante alguns anos foi claramente um piloto brilhante, tinha um talento bruto fenomenal, mas cometia erros, não tinha a consistência dos grandes campeões. E era muito natural, porque ele chega na Fórmula 1 com 17 anos, né? Então, mesmo com 3, 4 anos de categoria, ele ainda estava ali com 20 anos de idade, né? Ainda era muito jovem. E ele ainda é jovem, mas ele é muito especial e é um jovem com bastante experiência já na Fórmula 1. Conseguiu se transformar, fazer a metamorfose de um piloto muito agressivo, muito talentoso, brilhante, como eu falei, para um piloto consistente, forte, que consegue ancorar as necessidades da equipe, consegue pontuar todas as semanas. E não fosse por uns problemas de confiabilidade da Red Bull, muito provavelmente teria sido vice-campeão mundial nesse ano. Tudo bem, o Bottas, apesar de ser o Bottas, também deu bastante azar em alguns momentos. Mas acho que o Verstappen deu mais. No fim das contas, a diferença entre os dois foi de uma dezena de pontos, né, com a vitória do Verstappen no fim do ano passado, na última corrida do ano passado em Abu Dhabi. E aí ele teve chance até o final. Então, com menos problema de confiabilidade, conseguindo largar em corrida onde ele não conseguiu, por exemplo, essa distância poderia ter sido apagada, assim. De qualquer forma, esse terceiro lugar no campeonato tem um valor muito grande, um valor de um piloto que conseguiu criar uma briga, criar uma disputa com um piloto de uma equipe talvez mais dominante que nunca, né? Talvez a Mercedes jamais tenha sido tão dominante quanto foi nesse ano. Claro, no auge ali da disputa entre o Hamilton e Rosberg, a Mercedes só perdeu 3 corridas em 2016, só perdeu 3 corridas em 2017, desculpa, em 2014 e 2015, para o Ricardo em 14, para o Vettel em 15, mas esse ano, a minha sensação, pelo menos, esse ano não, ano passado, de novo, começando o ano ainda, a gente está confuso. A sensação era de que a Mercedes tinha um poderio ainda maior, mas as circunstâncias, um ano muito difícil, problemas de confiabilidade, muita gente trabalhando durante tempo todo ao longo de 5, 6 meses em que houve a temporada, tudo muito condensado. Rendeu momentos em que muitos erros aconteceram, não só da Mercedes, de todo mundo, mas da Mercedes também. Muitos problemas, corridas em situações onde não costumam, em que não costuma acontecer corrida, né? Muito frio, por exemplo, chuva num lugar onde não deveria estar chovendo, enfim. E criou um caos um pouco maior, mas a sensação era de que a Mercedes tinha um domínio ainda maior do que nesses anos, nesse começo dos anos de era híbrida de Hamilton e de Rosberg. Então, o Verstappen consegue criar essa briga, consegue sempre pontuar muito bem. Ele fez 11 pódios ao longo do ano, né? Isso com 4 ou 5 abandonos. Então, um negócio fantástico a temporada do Verstappen, nível de pilotagem altíssimo. E no fim do campeonato,
em Abu Dhabi, ele teve a possibilidade de controlar um fim de semana, controlar uma corrida onde ele era o mais rápido, e ele fez sem nenhum sobressalto, e aí terminou o ano passado com 2 vitórias. É um grande piloto, Max Verstappen. Muito bem. Quais são os seus 5 melhores pilotos de 2020 sem Hamilton? Coloque aqui nos comentários se você concorda com a lista do Marum, se você tem algum piloto que queira mudar as posições, outro piloto para entrar na lista, coloque aqui então o seu comentário, sempre é muito importante. Lembrando, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like, é sempre válido e muito interessante ter a sua participação aqui no conteúdo do Grande Prêmio. Bom 2021 para você, Maru. Obrigado. Falei mutado. Bom 2021, Vitor, para todos nós, para o rapaz do Fonfon também, que seja um ano melhor do que o que passou. Muito bem. Até a próxima, pessoal. Tem conteúdo todo dia aqui na GPTV, o canal do Grande Prêmio no YouTube. Tchau.